A violência é um crime forte que pode nunca acabar. Mas podemos ajudar se o mundo cooperar. O amor com a terra vamos aumentar. E o coração da natureza vamos recuperar. Sem violência. Sem violência, queremos ajudar. Sem violência. Sem violência. Sem violência, queremos ajudar. Sem violência. Eu acho que o silêncio da sociedade é mais do que a voz do mundo inteiro, do que as pessoas querem falar, do que as pessoas precisam falar, e muitas pessoas não escutam o que elas precisam falar. Eu acho que começar a falar mais, sabe? Porque acho que as pessoas ficam muito caladas por medo de ser julgado, algumas coisas assim. Eu acho que se falasse mais, se elas começassem a falar mais, eu acho que elas quebrariam esse silêncio, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas com muita mente vazia nesse mundo, sabe? As pessoas não acham coisa pra fazer e por isso que elas têm essa mente fraca de usar drogas, de cometer violências. Eu acho que tendo coisas pra pessoa fazer, sabe? Vamos tirar do tédio. Porque ninguém escuta mais ninguém, ninguém vê a realidade de ninguém. Então o silêncio da sociedade é mostrar o que as pessoas querem falar, mas elas não podem falar porque a sociedade não deixa elas falar. E a gente foi crescendo, tá ligado? E aí esses dois entrou pro tráfico. Só que aí o que rolou? Rolou uma divisão das bocas, fraga. Um ficou numa boca e o outro ficou em outra, mas era a mesma conexão, né? Só que em um deles deu mole. O que é dar mole? Deu um furo muito grande no financeiro da biqueira, fraga. E o que aconteceu? Como deu furo, alguém tinha que cobrar. E quando é pra cobrar, mano, não importa se é amigo, não importa quem que é, você tem que ir cobrar o vacilo. E foi o que rolou, sacou? Já sofri violência, abordagem policial. Um tempo atrás, alguns anos atrás, minha mãe falou assim, compra uma cerveja pra mim. Eu fui comprar uma cerveja pra ela, aí passei pela praça ali, e aí tinha uns policiais que aconteceu um fato com eles e tal, e eles me confundiram, e aí falou que ia me pegar eu de noite, saca? Falou assim, eu vou pegar você que me pegou de noite aí, nós trombou e tal, que não sei o que. Eu falei, velho, não sei de nada. Pelo amor de Deus, só tô passando aqui. Não, foi você. Eu falei, não fui eu. Era dia ainda, saca? Eu dei sorte que era dia. Porque se fosse à noite, eles tinham me pegado e tinha acontecido coisa pior. Como era dia, e eu dei sorte da minha prima ter passado, não sei, saca? Foi muito assim, minha mãe tava em casa também. Minha prima passou, eu dei um grito nela e começou aquele esculacho. E pra mim, isso foi uma violência pra mim. Tive que tirar a camisa, ele tirar foto de mim, mandou eu ficar em pé, tirar foto de lado, de costa, entendeu? Pegar na minha cabeça, assim, forte, coisa que eu não gosto. Isso aí pra mim foi uma violência, assim, que marcou muito. E aí minha mãe teve que... Aí eu e minha mãe na delegacia perguntar por que dessa abordagem. Por que dessa foto, que não sei o quê. Aí ele falou, não, tá normal, que não sei o quê. Mas não tava normal, né? Porque pra nós não era normal. O cara tirou foto minha, aí assalta uma padaria ali em cima ali, ele vai e mostra a minha foto. Mas foi esse aqui. Me confundiu mais uma vez, porra. Tá ligado? Aí é foda, mano. Sempre confundindo as pessoas, tá ligado? Existe violência próxima? De que tipo? Eu acho que a gente que mora em favela é muito negativo. Porque, querendo ou não, as crianças já têm contato com droga muito cedo, palavrão, muitas coisas assim. Tem coisas que você ensina em casa e chega ali na rua, eles veem totalmente o contrário. Você tem que ensinar seus filhos os seus valores, porque, querendo ou não, minha mãe sempre falou comigo, Bruna, os seus filhos serão o seu espelho. Se você ficar ensinando para eles falar palavrão, aceitar droga dentro de casa, eles já crescem achando que aquilo ali é certo. Igual eu falo com eles, tem coisas que tem lá fora, mas que vocês têm que crescer sabendo que é errado. Então eu ensino muito eles isso, porque, querendo ou não, eles estão novos ainda, mas é de berço que a gente se aprende o que é certo e o que é errado. Eu acho que ninguém é respeitado através da violência.
ela é temida. As pessoas têm medo de pessoas violentas, elas não têm respeito. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar também no nosso coração para combater a violência. A gente não precisa ser temido, a gente não precisa ser donos da razão, a gente só precisa respeitar. E quando a gente tem uma pessoa, numa figura de poder, uma hierarquia, essa pessoa, ela pode exercer violência verbal mesmo sem entender que é violência verbal, porque quem entende que é violência é quem foi violentado. Então é essa pessoa que pode dizer se ela foi violentada ou não. Então a gente mais vê a violência verbal mesmo, com figuras de poder. Eu penso que enquanto o Estado não fizer algo para poder modificar essa situação, a tendência é só piorar, porque até hoje eu não vi melhora. Você pode ver que cadeia não é lugar para ressocialização, que esse é o intuito da pena, para poder ressocializar e a pessoa poder conviver novamente em sociedade. Mas não é isso que acontece, porque dentro dos presídios da penitenciária, eles são tratados de forma desumana. Você pega aí um ladrão de galinha e coloca numa cela onde tem um homicida, um cara que é chefe de facção criminosa perigosa. O cara sai de lá praticamente com a faculdade do crime no palavrear deles. Então é muita coisa que tem que melhorar, entendeu? E qual pode ser a prevenção sobre não misturar, por exemplo, bandido pequeno, abre aspas, com bandido grande? Mas não tem, a lei ela não permite isso, nunca ouvi falar. A lei ela não permite isso de crime de menor, os crimes de menor potencial ofensivo, né, é os que eles falam com contravenção penal, que é o crime anão, que é o crime de pena menor de 4 anos ou 2 anos, se não me engano. Mas os crimes que é acima, infelizmente, vai para o presídio. Aí não tem como. Aí a única coisa que eu sei é que muitas pessoas, que as únicas coisas que eles separam e que eles chamam como seguro, que é uma cela onde eles colocam pessoas que são estuprador e pessoas que estão juradas de mortes. Só. Mas tirando isso, eles não separam por causa de que o fulano que matou vai ficar só com quem que cometeu o crime de homicídio. Mas não, é todo mundo junto. O que responde por crime de tráfico, furto, latrocínio e por aí vai. Não tem isso, diferenciação. Até mesmo porque a lei ela não permite. O sentimento que eu tive foi de dor, velho, sabe? Hoje consigo dar nome aos meus sentimentos. Porque na época, burrão, né? Burrão sim, entre aspas, né? Sem, igual você diz, o pessoal do interior não era letrado. Então, assim, hoje eu consigo dar nome. Eu senti uma dor, sabe, velho? Fiquei triste, fiquei mal. Fiquei muito angustiado. Porque a gente era muito amigo mesmo, fraga. Nós era família, pô. Nós era muito amigos, assim, a gente nasceu mesmo, fraga. No mesmo berço. Tomando banho na mesma banheira, fraga. Com a minha mãe, conexão com a galera da favela, com as mães. Então, tipo assim, às vezes tinha que fazer um rolê de deixar um filho ali, deixar um filho lá, deixar com a avó, né? Que mãe é mãe, né, mano? Sacou? Ia ralar e tinha que deixar o filho com alguém para poder sustentar, porque o pai, cachaceirozão, bebendo, na rua doidão, vai cuidar de filho, vai deixar pro abraço. Tava lá dentro da mata, pra que mandou me chamar? Eu tava lá dentro da mata, pra que mandou me chamar? Eu sou índia guerreira de Cambiuá. Eu sou índia guerreira de Cambiuá. Se a gente negar a nossa identidade, se colocar do lado do colonizador, se torna um colonizador. É o espelho que você se vê. Tem muita coisa linda em ser indígena. É muita luta, tem muito racismo, a gente tem que estar quase o tempo inteiro reafirmando a nossa identidade, lutando para manter. A gente vai ter aí dia 28 um julgamento do marco temporal, que quer dizer que os povos indígenas só têm direito à sua terra depois de 1988, da Constituição. E a gente está aqui há mais de 5.000 anos, tem plantação de 5.000 anos, nossa. Tem registro de plantação de fumo, de tabaco no Peru, de 12.000 anos atrás. E quem fez esse movimento? A colonização. Descobrir mundos. Se já tem gente habitando com uma cultura, com várias culturas, aliás, né? Com vários saberes, conhecimentos. Eu chego e falo, não, agora eu tô
descobrindo vocês? Então a gente precisa se colocar desse lado de cá, da fronteira, para não ser desse lado além mar. Não é querendo dizer que tudo que vem de lá é ruim, não. Só quase tudo. Tem sempre essa história da invasão, do estupro, da violência, da mãe indígena, do pai. Mas a gente está falando é disso aqui. E aí não pode achar que vai ser simples, assim, falar assim, olha, de repente, depois de tantos séculos de massacre, depois de saber, inclusive, quem é que era aquele meu inimigo tão próximo, eu achar que está tudo bem, todo mundo chegar entrando. Não, eu acho engraçado quando as pessoas falam contra o movimento sem terra, ou então contra as retomadas. Ah, esse povo quer terra alheia, quer a terra dos outros. Nesse sentido, eles falam de propriedade privada, mas quando fala das nossas terras, não é propriedade privada, então. Então, é a terra da União. Constitucionalmente, é a terra da União. Mas ali vive um povo, ali vivem crianças, idosos, desenvolve uma cultura, uma forma de ver o mundo. Então, esse cuidado nas entradas tem que haver, sim. Porque a gente já sofreu muito de tanto roubar fisicamente, sequestro das mulheres. Você imagina uma menina de 9, 10 anos ser tirada do seu povo, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos e morar com um bando de branco que nunca viu, ser obrigada a ser mãe, sem nem conhecer quem são aquelas pessoas. Não poder falar sua língua, não poder cantar seus cânticos. A violência é imensa. Que não é fácil, mano. Viver onde que eu vivo hoje, ser quem eu sou, saca? Então, pra mim, tipo assim, nesse quesito aí, quem tá lá no controle não tá tendo tanta importância pra quem tá aqui, saca? A galera quer o tempo todo silenciar, sabe? Eu já fui um dos, como que fala? Um dos boi, né? E aí é difícil demais, velho, depois você toma consciência disso. E aí a gente tá tentando trazer mais, sabe? Levantar mais gente pra gente se erguer mesmo e mostrar que não é isso. Que a gente merece coisa melhor. É silenciado muitas vezes, assim, porque silenciado pelo sistema, a programação, né, desse sistema que te induz que você falando para você que você não é capaz no emprego, né, o quanto a gente trabalha e não tem tempo para a gente mesmo, às vezes, entendeu? Sofreu preconceito na faculdade? Na faculdade, posso dizer que sim. No começo do curso foi algo super tranquilo, mas no segundo ano do curso em diante, devido a um pouco da diferença, porque quase todos os meus colegas de classe são policiais e às vezes nem todos estavam lá para poder cursar, né, ou seja, fazer o curso de Direito, para poder exercer a profissão de advocacia, mas para poder prestar concurso público. Então, às vezes, o professor ele colocava em debate levantava em debate algumas questões referente direito penal, mesmo na aula de direito penal, referente à comunidade, o que levava as pessoas a delinquir, algo do tipo. Então, às vezes, quando eu ia para poder me posicionar referente à pergunta do professor, sempre tinha alguns colegas policiais que eram contra, mas não sabiam argumentar e com isso me atacavam. Eu acho que eu sofri bastante preconceito, sim, no curso de Direito. É complicado esse negócio de racismo, né, velho? Porque ainda mais hoje, século XXI, né? Parada tem que ter muito racismo, igual eles falam, mascarado, não, como é que é o nome? Velado. Velado, sacou? Pô, eu lembro quando a gente era mais novo, ia na Savassi, pô. A playboyzada tratava nós mal pra caralho, filho. Até tapa a gente tomava da galera, fraga, eles davam o dinheiro, mas humilhava. Porque, tipo assim, é uma questão já da cultura, fraga. Uma questão, acho que, de cultura. Já pega a cultura da superioridade, pô. Se o cara mora na favela e eu sou classe média, eu sou superior a esse cara. Pô, a criança vem pra pedir uma esmola, se eu tenho o poder financeiro, eu sou superior a essa pessoa. É a mesma coisa que ilustra hoje uma imagem que eu vi ontem, uma galera sentada comendo um banquetezão e um morador de rua deitado do lado, sacou? Que realidade que é essa? Ah, mas aí vem um monte de discurso de que tá ali porque quer, de que tá ali porque o quê? Porque o governo não ajuda, pô. Tem desigualdade, sacou? Tem preconceito, sacou? O racismo, então, pô, não adianta, mano. Racismo tem pra todo lado. Por isso, inclusive, tem um projeto de lei que chama Lei da Indumentária. A lei da indumentária é prever que
haja essa coibição do racismo contra os povos que usam trajes, né? E no caso, não só os povos indígenas, mas também povos que usam turbantes, povos de matriz africana, povos muçulmanos, que usam a indumentária, ciganos. Então eu já tive problemas quando estudante e quando professora também. Quando estudante, dessa coisa do isolamento mesmo, dificuldade de ter vários amigos, e apesar de eu ser falante. Mas quando você se sente num lugar muito elitizado, você fica mais ou menos assim, né, constrangido. Então, às vezes as pessoas evitavam um pouco, mas eu tinha que correr atrás e fazer o quê, né? Então, não perdi muito tempo. Na escola, dando aula a alunos que não queriam ter aula comigo. Falavam, não tem nada para aprender com você. Não tem nada que me interessa. Eu vejo alguém brincando, os meninos brincando assim, aí eu vejo que tá zoando, aí já tenta interferir, saca? Pra não dar continuidade, porque é difícil. Acho que não cabe nem dentro de uma relação chamar de macaco, só tem outro gesto carinhoso que a gente pode falar, entendeu? Macaco, velho, saca? Macaco. É só dando continuidade mesmo. Em vez da gente progredir, a gente tá regredindo. Sempre, quando alguém fala isso, continua zoando. Às vezes a galera fica brincando, qual é o macaco, não sei o que e tal. Véi, não adianta. Tem que vigiar na fala. Uma hora ou outra você vai falar com uma pessoa e a pessoa vai deixar ela triste, velho. Saca? Então tem que pensar as coisas, não é bem assim. Então tem que acabar. A ideia é mais ou menos isso. Tem que acabar essa violência racial. Tinha um segurança, um guardinha que ficava lá no Fórum Lafayette, e às vezes eu passava e ele ficava falando palavras pejorativas e tal. Então chegou até um certo dia que ele falou uma palavra que eu não gostei, e sempre era eu que cumpria as diligências internas do escritório. Aí teve um dia que eu falei com o meu patrão se ele poderia me deixar de não cumprir mais as diligências, porque eu estava super chateada. Aí nesse dia ele me chamou para uma reunião, aí a gente sentou lá na sala de reunião do escritório. Aí ele falou assim, Vanessa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero que você explana para mim o que está acontecendo para você não estar querendo fazer as diligências externas, porque até mesmo isso é algo que foi acordado entre nós dentro do escritório e faz parte do estágio. E aí eu expliquei para ele, nós fomos ao fórum, aí chegou lá, ele conversou com a moça lá que era acho que é a administração que fala, um negócio mais ou menos isso. Explicou para ela a situação, ele solicitou a gravação da câmera. Aí depois de conversado entre o rapaz que trabalha dentro do fórum e não sei o que ela é dele, acho que ela é alguma superior dele. Depois disso, nunca mais. Inclusive, eu lembro até hoje que a advogada falou para mim que eu teria que me posicionar mais e parar de andar de cabeça baixa, porque às vezes quando você se anda de cabeça baixa, é a hora que as pessoas montam em cima, te humilham e tal, te acham como boba. Aí, inclusive, uma vez a gente até fez um teste, porque tinha uma advogada lá no escritório, branca, dos olhos verdes e tal. Ela foi com uma roupa toda simples, né? Porque tudo eu acho que era a minha roupa que estava muito feia. Na época, no começo de estágio. Aí fizemos um teste e quando foi olhar, realmente era isso. O policial saiu, do carro como se eu não pudesse estar... Fraga, no lugar da hora, com a mina da hora, até ela grilou, falou assim, mas e aí? Não, aí se explicou, não, porque é meu trabalho e tal, trabalho nada, Quantas vezes eu já fui ali no Diamond ali, segurança em cima de mim o tempo todo, sacou? Todo lugar que eu piso, mano, é segurança, principalmente lá. Saiu do centro da cidade, passou por ali, Savassi, Santo Agostinho, Senhor, dependendo do lugar que tu entrar, filho, preconceito corta na alta, sacou? Corta na alta, corta de 80, de 1 milhão, sacou? E é escancarado, tem lugar que eles não têm nem vergonha, filho. Hoje eu tenho mais noção porque eu vivenciei o preconceito assim desde que eu nasci, Desde que eu nasci, a parada não acaba. Não é vitimismo, sacou? Não é, mano. A parada é real e ela acontece e é o tempo todo, sacou? Porque até a forma de vestido que você tem te diferencia da pessoa, sabe? Igual, vamos supor, você pisa no Diamond. O menino sai da favela aqui vai pisar no Diamond. Galera já olha pra ele, esse cara não é daqui, mano. Porque tem costumes, tem etiqueta, tem a forma de se comportar, que é deles, tem um padrão deles, sacou?
Então você já chega, já é fácil de identificar se você é ou se você não é, pô. E aí é a hora que o preconceito começa a rolar, por causa da diferença. Então assim, aí a galera quer te diferenciar por causa de poder financeiro, econômico, sei lá, pô. Que eles têm, você não tem. Às vezes não precisa nem ser preto, só de ser pobre, você já está sofrendo preconceito. Se você é preto, então, é preconceito multiplicado. A galera vai falar, vitimismo, é quando rola essa parada igual rolou aí, do policial que matou o negro lá. Faz alarde, pô, tipo assim, não é que eu acho que tem que fazer alarde mesmo, fraga. Tem que gritar, pô, porque senão ninguém faz nada, filho. Isso acontece toda hora. Toda hora. Não é vitimismo, não é papo furado, mano. É realidade. O preconceito, ele é real. Agora, quando isso vai acabar? Não sei. Sacou? Mas a gente vai estar lutando aí. Porque é um dos compromissos que eu assumi comigo, fraga. Eu não vou dar mole, mano. Não tenho nada, não tenho status, não tenho estudo, mano. Mas enquanto eu estiver vivo, filho, eu não vou dar mole. Vou lutar pelos meus, sacou? Pelos meus. Cadê as perguntas? Professora, o que é importante na horta? É importante da horta com as crianças. O envolvimento das crianças umas com as outras. O envolvimento das crianças com a natureza. O lazer, que a gente faz horta para brincar, né? Também. Eu vou ficar lá da minha casa. Ô, tio, vai na casa pra você ver as mudinhas. Ô, Manu. Teu? É? Tá cheio de largatinha. Então tem uns 3 segundos. Tô planejando a gente trazer uma Deixa eu ver o. Lá em Câmera. Eu tenho minha horta lá em casa, nos vasos assim plantados. E vocês fizeram pra quê? Pra plantar, se divertir comendo. Mas assim é que É comer tudo. Essa daí tá pedindo pra bebedeira. Ele não bate no Vamos. Beijinho, meu Deus. Deixa eu ajudar, deixa eu Eu sempre fui apaixonada pela ciência, então pesquisa sobre doenças, sobre medicamento, mais especificamente sobre o funcionamento do cérebro. E aí eu tinha essa dúvida sobre uma área de pesquisa ou a medicina. E esse amigo no 3º ano me apresentou o curso Biologia e como ele poderia abranger essas áreas que eu tinha de interesse na área da pesquisa. E aí foi aí que eu decidi. Porque as pessoas, antes delas terem a vontade de plantar, elas têm que entender o porquê disso e o pra quê disso e a diferença que isso faz na vida delas. E aí eu acho que tendo essa consciência e esse entendimento, a pessoa vai ter a vontade de estar mais próxima de uma planta, de ter em casa, de cuidar da que está ao redor dela. Então, a partir do momento que a pessoa entende e tem consciência do meio ambiente através da educação, naturalmente vai ter essa iniciativa, né, do plantio e do cuidado com as plantas. Você sabe que é bom conversar com as plantinhas? Não, eu descobri agora. Não é interessante? Aham. Aguenta. Essa aqui é couve. Essa aqui é folha de chá. Exatamente. Sou Nixon Dias Santos Júnior, ator, poeta, percussionista, capoeirista, fotógrafo, produtor cultural e integrante do coletivo de audiovisual Cine Lebron desde 2014. Nixon também é colaborador do Espaço Cultural A Margem, localizado em Ribeirão das Neves, participando das propostas e projetos que envolvem as atividades artísticas, podendo se destacar uma biblioteca comunitária, oficinas artesanais e um projeto de criação de uma horta comunitária. A gente buscamos terra lá, trouxe pra cá, plantamos e estamos aí na luta, sabe? Tentando resistir a tudo isso, porque não é fácil. Crescer mais, sabe? A ideia é crescer mais a horta mesmo, de trazer, de
de poder ter essa comunicação com a comunidade, entendeu? Um projeto aqui com a horta, a gente incentivando as mulheres, os homens, entendeu? Um contato um com o outro, o cuidado que a gente tem que ter um com o outro, sabe? O respeito, entendeu? Entender o tempo, entendeu? Que aquilo ali vai crescer, entender o tempo da gente, entendeu? Então, tipo, pra mim isso aí vai fazer uma grande diferença na vida das outras pessoas. Pra mim, tinha que ser projetado isso aí cada vez mais, sabe? Cada vez mais. Aumentar mais, cada vez mais. É uma horta aqui, outra ali. Se eu pudesse, eu fazia muita coisa, sabe? O plantio, o cuidado com as plantas, ele é algo que mexe muito com a pessoa. É bem difícil você ver alguém que teve a experiência com esse cuidado e não foi sensibilizado de alguma forma. Por diversos motivos, né? Pelo contato direto ali com o solo, pela sensibilidade, pela necessidade do cuidado, por ver o resultado, entendeu? O seu cuidado, ele resulta num crescimento, numa flor, num fruto. Então, ele traz um resultado gratificante para você e gera uma conexão. Tem uma pessoa que eu acompanho, ela era jornalista, e aí ela passou por uma crise depressiva muito forte. E hoje ela trabalha com plantas, trabalha com jardinagem, e ela considera que a jardinagem foi o que fez ela superar essa crise depressiva. Quando ela entrou nesse estado depressivo, ela começou a notar que uma das coisas que ela mais gostava era a hora que ela chegava em casa do trabalho e podia regar as plantas, podia observar, podia cuidar. E aí ela começou a usar disso para cuidar dela também. E hoje ela tomou isso como profissão, mas ela deixa claro que foi para ela o limiar, assim, foi o que tirou ela desse momento depressivo. Ontem o Dé, que mora aqui, o vizinho, ontem ele estava ajudando a limpar, saca? E ali eu vi quanto fazia diferença para ele estar num lugar limpo. E eu também fico incomodado. Quem não fica incomodado com tanto de lixo, né? Tanto de lixo que a gente produz. Tanto de coisa que é industrializado pra gente. Pra diminuir o tempo de nós mesmos de vida. Praticamente é isso. Eu entendo que é isso. Sabe? Tem que plantar mesmo e colher coisa boa. É muito prazeroso você comer uma fruta do que você comer uma outra coisa que não é saudável. Tomar um refrigerante, tomar uma vitamina. E isso não está no nosso dia a dia, entendeu? Mas a ideia mesmo é a gente trazer isso pra gente, sabe, agora de novo. A ideia é mais de socializar mesmo, trazer essa educação, esse respeito com a galera na comunidade, criar um vínculo, trazer isso pra cá, porque isso me faz bem, me fez bem e me faz até hoje. E eu queria proporcionar, eu sempre quis isso, eu acho, proporcionar isso pra outras pessoas, velho. Porque eu vejo o quanto é importante, o quanto que isso tem engajamento e cresce, sabe? Cada vez mais que a gente projeta essas coisas boas para outras pessoas, entendeu? É gratificante demais ver alguém chegando aqui e falou, velho, me dá uma muda de cebolinho, minha mãe botar no caldo ali, saca? Essa atividade, ela é interessante porque ela tira o aluno de dentro da sala de aula. Tem aquele aluno que gosta de sentar e aprender, mas às vezes tem aquele aluno que tá com a vida toda turbulenta e 1 milhão de coisas, e ele vai sentar e tá com a cabeça cheia de coisas aí para simplesmente absorver o que está sendo passado dentro de uma sala de aula. A partir do momento que você tem um espaço externo, né, dentro de uma escola, pode levar a criança para aquele momento de prática e de vivência, vai rolar um extravasamento, né, de toda essa energia, vai rolar uma conexão, e isso traz essa chance de captar mais crianças e mais adolescentes que poderiam simplesmente perder o interesse pela escola e, enfim, abandonarem o estudo ou algo do tipo. Assim como também é um momento em que eles podem tá trabalhando a convivência, tá tendo todos esses benefícios que a gente comentou, né, do cuidado com as plantas ali e aquilo que traz de bom para a pessoa, tudo que aquilo ali pode trazer de positivo, de sentimentalmente positivo. Acredito que ali a criança e o adolescente pode ter um espaço e aquilo pode despertar também
para ele levar isso para fora do colégio. Eu quero mostrar que a gente não é o que as pessoas pensam, saca? Que a gente é um pobre fudido, saca? Que a gente tem valor, mano. Que a gente consegue fazer as coisas, entendeu? Que a gente tem que aprender um com o outro, saca? Que que as coisas não são bem assim. É entender mesmo, socializar as coisas, saca? Com esse público periférico, com a comunidade, entendeu? Que nem com a horta aí, ensinando a meninada a plantar, entendeu? Plantando, cultivando as paradas para poder ter um outro pensamento, um outro cuidado, saca? O que eu espero com a horta é que a horta possa viver intensamente, assim. Viver ela, mesmo que eu não estiver aí, que a horta seja, que ela continue sendo uma horta, saca? E que tenha pessoas para cuidar dessa horta e que essa horta possa fortalecer famílias. A ideia é essa. Em um reino bem distante, estava o rei, os 2 guardas, 2 cachorros e 3 escravos. Aí o rei governava o reino, os escravos viviam numa condição sub-humana, os guardas protegiam o reino e os cachorros vigiavam os escravos para eles não tentassem fugir ou fazer rebeliões. Os escravos estão tentando fugir, planejando como fugir, tal, mas um pensou assim, pô, se a gente tentar fugir, os cachorros vão morder a gente. Mas com tanta insistência, tanto sofrimento, eles tentaram fugir de qualquer jeito. Aí os cachorros morderam eles. Aí o que ninguém esperava era que aparecia uma gripe MFC, um vírus mortal. Aí a gripe MFC contaminou primeiro os guardas. Depois os guardas contaminaram os escravos através de água suja e alimentos contaminados. Aí o rei foi o último a ser contaminado pelos guardas. Tava tudo normal, até que um dia apareceu os sintomas. Dos escravos não foi uma doença tão grave. Aí eles se recuperaram sem qualquer problema, mesmo eles sendo maltratados, mal alimentados e desnutridos. Aí os guardas, que tinham uma das melhores alimentações da época, um morreu, o outro ficou com sequelas gravíssimas. E esse decidiu tirar a tua vida. Aí o rei estava em estado grave, quase morrendo. O que ele não esperava é que no outro dia ele ia melhorar assim, do nada. Aí os escravos estavam tentando dominar o reino, assim, pensando, como que a gente vai dominar esse reino? Quais vão ser as funções que cada um vai empregar? Aí após tanta discussão assim desse caso, os 3 principais escravos, eles foram tentar tomar o reino do rei. Aí o rei foi rebaixado para funcionário e a liberdade dos escravos estava decretada. Aí todos ganham a função no reino, todos têm um trabalho digno e todos vivem felizes. Eu acho que a lição de moral que eu passo é a seguinte, eu acho que a vida é igual roda gigante, né? Como diz por aí. É que um dia a pessoa pode estar no alto, mas no outro dia a pessoa pode estar no abismo. E a igualdade, né? Acho que dependendo da cor, sei lá, várias coisas, acho que todos são seres humanos. Eu acho que todos os seres humanos merecem ser felizes, sabe? Eu acredito na humanidade. In Victorian days, women's place was in the house. 60 years ago, women didn't have a vote. Indeed, as late as 1912, the president of Harvard said that women were physically too fragile to stand the pace of university. Os machistas realmente acreditam que a mulher é um ser inferior, que tem de se submeter ao homem de qualquer maneira. A mulher tem que estar na porrada, saca? Porque mulher gosta de porrada, meu.
posição que a mulher é colocada na sociedade. A gente, às vezes, até de forma não intencional, é tratada com uma certa violência. Apesar de hoje a gente conseguir discutir muitas coisas aqui, eu acho que muitas pessoas ainda vivem nessa mesma situação. Elas vivem em um pedaço. Existe o Brasil, que no geral pode se falar sobre isso, mas ainda existem pessoas que vivem como se não se pudesse. Quando, por exemplo, você está numa mesa e você vai falar e tem algum homem que vai falar mais alto e abafar a sua voz, por exemplo. Eu acho que isso são situações de violência. Ou quando você vai ser abordada por um homem que vai tentar ser incisivo, né, no interesse dele com você e não demonstrar o respeito por você, mas só por um outro homem, né, um namorado ou um pai ou alguém que te represente. Eu acredito que isso é uma forma de violência contra a mulher e que é muito comum e rotineira. Eu acho que não deveria ter esse olhar de submissão da mulher em relação ao homem e de superioridade do homem mesmo, no sentido de ser o mais importante na fala, de ser o mais importante numa posição de emprego, por exemplo, ou de ter uma relação de poder nessa ideia patriarcal, né, do homem para a mulher, seja ela esposa, seja ela filha, que é uma coisa que a gente carrega de forma intrínseca, assim. O que a gente chama de processo de objetificação da mulher, que é essa ideia de que na sociedade a mulher e aí entra tudo, né? Quando eles criticam a roupa da mulher, todo esse tipo de coisa que é falado, vem da ideia de que o homem olha para a mulher e vê um objeto de prazer, né? De interesse sexual. Enfim, isso dá uma ideia geral para a sociedade de que aquilo é um objeto mesmo, é um interesse que foi feito para satisfazer o outro. O homem não precisa da mulher nem na cozinha. Então a mulher tem 3 únicas utilidades para o homem hoje em dia. É para trepar, trepar, trepar. Mais nada. Um homem que age dessa maneira é um homem que não se garante. Não garante a potência dele, não garante a sexualidade dele. É um homem com problemas. Se você for reparar na inteligência da mulher, na sensibilidade da mulher, na cultura da mulher, você não vai ver porra nenhuma. Não existe isso. Inquestionavelmente, nós estamos dentro de uma sociedade, né, hoje está até meio em moda isso, né, tem um machismo estrutural. Né? Eu diria, existe um valor de cultura que precisa de ser ressignificado, reinventado ou até mesmo criado um novo valor. A desvalorização da mulher, a coisificação da mulher, a mulher como um objeto, a mulher como posse, a ponto de, no passado, os crimes passionais serem até isentados, né? Os autores desses crimes, entende? O cara tinha razão de matar por causa da provocação da mulher. É um absurdo um negócio deste, né? Você ser autorizado a tirar a vida de uma pessoa por um julgamento que diz, não, isso daí, né? É por muito amor e porque houve um desvio, como se alguém, tendo algum erro cometido, e mesmo muitas vezes nem erro era, nós podemos chamar de acerto, né? Então, graças a Deus que nós estamos fazendo a mudança disso. Quando que nós vamos dar os mesmos salários, né? Para as mulheres como os homens também têm. Então, são detalhes pequenos, né? A gente quer mudar essa situação de abuso, a gente quer mudar essa situação, né? Como você está falando aí, né? Assim, de violação do direito do outro, a gente tem que começar então nessas coisas pequeninas, sabe? E, como tudo na vida, é sempre responsabilidade dos dois lados, né? Sempre responsabilidade dos dois lados. Nós precisamos de ter homens que tenham coragem de enxergar que nós estamos dentro de uma sociedade machista. E nós precisamos de ter mulheres que parem de educar os homens machistas. Rola uma disputa, assim, porque as mulheres têm começado a se posicionar, as mulheres têm começado a trazer esse sentimento de empatia, de mostrar para a outra que pode ser diferente. Mas, por outro lado, existe toda uma construção social que não quer que isso aconteça.
porque é confortável como está. É necessário, eu acho que individualmente a gente tem que trabalhar por isso e tem que ocupar o máximo de espaços que a gente puder para trazer essa informação, seja na forma de palestra, seja na forma de roda de amigos, enfim. Mas uma vez que você se conscientizou, é importante que você passe para frente. Você acha que tipo assim, para hoje a mulher tem um certo respeito no Brasil ou no mundo? Mulheres tiveram que morrer, mulheres tiveram que ser violentadas para conseguir hoje a gente ter o nosso direito. Você acha que hoje as mulheres ou a sociedade deveria relembrar ou deixar marcado essas mulheres que sofreram para hoje a gente ter o direito que a gente tem? As pessoas dizem, a história é muito importante para a gente entender o presente e poder construir o futuro. Então, hoje, com o que a gente vive, a gente pode dizer que, apesar de todos os problemas, a gente tem uma vida relativamente fácil em relação ao que essas mulheres viveram. E é importante você ver isso, ver o que elas passaram, ver o que elas se dispuseram a viver, para que a gente possa ter essa vida boa hoje, para que a gente se mobilize para se posicionar e também tomar posturas para que as nossas filhas possam ter um espaço melhor ainda. Porque se elas passaram por aquilo e conseguiram dar o que a gente tem hoje, conseguiram dar o nosso direito de voto, conseguiram dar o nosso direito de trabalhar, nosso direito de falar abertamente, né? De ser livre, nós hoje temos uma obrigação com essas mulheres que passaram por isso tudo de continuar esse trabalho para que as próximas gerações evoluam, né, nesses conceitos e nessas situações e melhorem essa igualdade na sociedade. Basicamente é isso. Assédio dentro do ônibus. Aí quando eu comecei, assim, não foi nem escândalo, né? Que eu falei que eu iria descer, desembarcar do ônibus e chamar o guarda municipal. Aí o senhorzinho desapareceu. Talk about a revolution, most people think violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. No meio das mulheres sempre tem isso, sabe? Uma criticando a roupa, o jeito da outra. Tipo, às vezes, ser mulher não é tá perfeito o tempo inteiro, mas é ser linda da forma que é. A mulher, ela tem um padrão, sabe? Ela tem que ser magra, ela tem que ser, a maioria das vezes, cabelo liso, ela tem que ser bonita pra, tipo, a sociedade aceitar ela, entende? As mulheres se valorizarem mais. Fotografar meninas foi através disso, sabe? De valorizar mais quem elas são. A questão é ela tá bonita pra ela mesma, sabe? Sentir poderosa, eu acho que pra mim... a gente já se arrumar, ver que você tá maravilhosa, linda mesmo, aí as pessoas falam, ficou bonito. Quando eu cheguei, as meninas também disseram que ficou bastante bonito também. Às vezes a gente se sente muito feia, a gente chora muito por causa disso, pela ansiedade. E, tipo, insegurança com tudo, com o corpo, com, tipo, aparência, essas coisas. A gente se importa muito pelo que as outras pessoas falam, mas eu acho que, assim, a gente tem que se sentir bonita. Eu acho legal, porque, tipo assim, tem que ter um momento, né?
um momento divertido, alegre, assim, das meninas se arrumando, porque de vez em quando a gente tá em casa sem fazer nada, ou a gente só fica por conta de casa, por conta de faxina, esses trem, e a gente acaba nem se arrumando muito, assim, não. Um momento bom das meninas pegarem, sair a arrumar, sabe? Tirar umas fotos. Por mais que algumas mulheres nem gostem muito de se arrumar, eu acho que faz bem pra gente, entendeu? Faz bem pra nós mesmas. Que nem existem muitas pessoas que pensam que a gente se arruma pra agradar outras pessoas. Eu acho isso muito errado. Eu acho que a gente se arruma pra agradar nós mesmas. Porque senão muitas mulheres não ficariam o dia inteiro se arrumando em casa simplesmente pra se bagunçar e se arrumar de novo. O que a gente fez aqui, eu acho que vai ajudar muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens que têm passado por esse momento difícil de álcool e droga, tipo, e não sabe, tipo, de violência e não sabe como passar. Então, o nosso filme pode expressar, tipo, coisas para esses adolescentes, para esses jovens que muitas das vezes eles não sabem qual é a resposta. Pode, tipo, ajudar eles a passar por esse momento difícil. Porque, tipo, muitos, tipo, recorrem à droga, à violência, porque não sabe como processar o que ele tá passando. Tipo, tudo, sabe? A gente tentar ajudar as pessoas através de um filme. A gente vê depoimentos de pessoas que, no nosso cotidiano, a gente não viria, a gente não queria saber. Então, isso foi uma coisa, assim, que me fez querer saber sobre as pessoas. Fez mudar um pouco o meu pensamento. Então, isso me marcou. Então, eu não vou esquecer. Isso vai ajudar muita gente. Irritado. Entende? O cara é 5 vezes maior do que você. Aí ele te escama, entendeu? O trem fica mal, meu irmão. É melhor, sabe fazer o quê? Chega junto. Faz uma coleguice, entendeu? Valeu, meu irmão. Aí, valeu. Um abraço pra vocês aí. O que mais tem me ocupado ultimamente é exatamente isso. 3 questões muito óbvias. A primeira é que eu tenho um filho que tem 2 anos que ele estava morando na rua. E inclusive com um sofrimento psíquico muito grave e em uso de droga. Com certeza, o uso de drogas é uma violência, porque primeiramente a pessoa está praticando a violência contra ela própria, né? E assim depois vem as consequências, aí vem a família, pessoas próximas também são atingidas. Isso, e é o tipo de violência contra a própria pessoa. E a pessoa que comete esse tipo de violência contra si mesmo, ela não é capaz de olhar para o outro com amor, com cuidado, com zelo, porque ela não tem esse cuidado com ela mesma. Então ela não vai ter capacidade de olhar para o outro assim, com esse olhar. E na área jurídica eu vejo que o Estado, ele deixa um pouco a falhar, porque às vezes eles criam leis punitivas, mas que às vezes ela não serve para poder ressocializar a pessoa que se envolve com isso. E até mesmo adolescente. E para poder comprovar isso, você vê que hoje em dia, no tráfico de droga, o que mais tem são menores de idade. Pessoas mais velhas, antigas, são as pessoas que estão num patamar maior. Mas as pessoas, os adolescentes, os negócios que estão envolvidaço mesmo, são os menores de idade, porque são os mais fáceis de aliciar e os mais propícios de utilizar e por aí vai. Tem muita sequela, né? Muita sequela, assim, sabe? Paranoia, mania de perseguição, sacou? Sequelas como colocar uma coisa no lugar, várias coisas no lugar, ficar sempre perdido, nunca tá no lugar, sabe? Então, assim, o mais grave é a paranoia. Paranoia é uma das paradas mais graves que eu tenho, assim, sabe? Que é a mania de perseguição extrema, desconfiança
nível Marvel, assim, vamos assim dizer, né? O cara usa crack. Eu falei, mano, por que você usa crack? Ele falou assim, por que você faz sexo, mano? Tá ligado? Ele falou pra mim, por que você faz sexo? Porque é gostoso. Ah, então, eu entendi a dele, né? Se ele usa crack, é gostoso. Ele falou isso pra mim. E ele falou que ele já tinha vendido casa, que não sei o quê. Ele chegou pra mim e contou a realidade dele. E era um cara estudado, pô. Contou, falando de Freud, falando de uma parada assim, ó. Sentou na praça na hora de almoço, assim. Esculachou o bagulho, entendeu? Tipo assim, eu vi e falei, caraca, mano. E aí muitos falando que o cara usa crack, que ele é um lixo, uma sacola de lixo, entendeu? Não dá valor, entendeu? Respeito. Um dia que ele trocou ideia, esse mano que usa crack trocou ideia comigo, ele chegou na humildade, a gente trocou na disciplina, ele falou o que tinha que falar. E eu correspondi e vi que era verdade, velho. E eu vi o quanto que é difícil pra ele também, né? Tá nessa, porque ele tem uma vida, tem uma família, perdeu o vínculo com a família. Cada caso é um caso, talvez seja. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu acho que elas usam, tem vários contextos, vários motivos. A gente tem a parte de um público mais vulnerável, né, que tem mais acesso mais facilitado à droga. E tem também as pessoas que vão por escape ou por curiosidade, ou só para curtir, mas acaba entrando numa situação que não consegue sair e acaba sendo uma coisa bem séria. Tem pessoas perdendo vida, perdendo carreira, perdendo estudos, perdendo família, perdendo a oportunidade de viver melhor por conta da droga. Então é uma situação muito séria, muito séria. Séria porque destrói famílias inteiras. Séria porque faz o pai ignorar o filho, a mãe ignorar o pai, os irmãos se ignorarem. E geralmente por curiosidade ou tentando fugir da realidade. A realidade é chata, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, tem boleto, eu quero fugir disso, eu vou lá e uso a droga. E o problema tá porque fica viciante essa fuga da realidade. Sempre que você volta, a realidade continua do mesmo jeito que ela sempre foi. Tem boleto do mesmo jeito, tem conta do mesmo jeito, e aí você tenta fugir sempre. E esse tentar fugir sempre gera vício e te coloca num ciclo que você não vai conseguir sair sem ajuda. O contato com a droga, ele só me ajudou, velho. Só me ajudou. É foda falar isso aí. Mas em que sentido? Ah, velho, no sentido que, tipo, eu estabilizei minha energia, sabe? Estabilizei minha energia, fiquei mais tranquilo, era o que eu queria. Não foi pela uma pessoa que falou assim, toma isso aqui, faz isso aqui. Eu fui e fiz, tá ligado? E me senti muito bem. E, tipo assim, faz diferença no meu dia a dia, sabe? Em relaxar, em ficar tranquilo. E quando fala em drogas, velho, pra não me esquecer, tem vários tipos de droga, né? O remédio, a bebida, entre outros aí. Então, tipo assim, no meu caso, eu tive o contato com a droga e a droga só me fortaleceu, que é, no caso, a ganja mesmo, a maconha. Entendeu? Então, quando você pensa no uso medicinal de uma planta, ele pode seguir por duas vertentes. Ou o uso da planta em si, ou o uso das substâncias que são extraídas dessa planta. A maconha, ela tem em si duas substâncias, que são substâncias que vão causar os efeitos, né, que as pessoas buscam medicinalmente. E essas duas substâncias são o CBD e o THC. Mas o que acontece? A maconha ela tem uma outra vertente, né, que as pessoas usam de forma recreativa. E para essa forma recreativa, a substância que é mais responsável pelos efeitos é o THC. Ele tem um prejuízo enorme a longo prazo, né, com o uso constante. Enquanto o CBD, as pesquisas revelam que não tem tanto esse prejuízo. E aí o que acontece? Se você faz o uso de uma planta por inteiro, você tem todas essas substâncias juntas. E aí você vai pegar as partes boas do que você quer e os efeitos colaterais.
como a maioria dos medicamentos que a gente conhece hoje. Você tem efeitos colaterais. Como os efeitos colaterais do THC são grandes, inclusive pode levar ao desenvolvimento de doenças mentais, enfim, não é interessante o uso da planta em si, que inclui todas essas substâncias, mas é interessante o uso do medicamento extraído dessa planta, mais especificamente o CBD, que não traz tantos riscos para a saúde e que traz efeitos similares ou melhores no tratamento das diversas doenças que hoje se tem pesquisado com o uso da maconha. Fortaleceu na tranquilidade, na ansiedade que eu tinha, muitas das vezes, né, de sentar, pensar antes de eu agir, né? Então, tipo assim, eu sempre tomei cuidado com isso, saca? Tomei cuidado com isso porque ia ter uma reação. E essa reação podia me prejudicar, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, pô, por que eu vou fazer isso? Sabe? Pensar direitinho, falar, não é assim. Eu vou resolver da melhor forma aqui. Vamos sentar, vamos conversar e tal. Então, me trouxe isso. Empatia. Empatia é com o outro primeiro, para entender a dificuldade do outro e respeito. Você precisa encontrar um motivo pelo qual lutar. Por exemplo, algumas pessoas conseguem sair da droga quando vê a mãe chorando. E ela fala, não quero ver minha mãe chorando nunca mais. Algumas conseguem sair quando vê o filho passando fome. E o dinheiro que era pro filho tá indo pra droga. E aí ela fala, não quero ver isso nunca. Ela se agarra em alguma coisa. Então, geralmente, as pessoas precisam se agarrar em alguma coisa. Nós, né, no caso não nesse contexto, mas a gente se agarrou no Deus que a gente acredita. Mas as pessoas precisam se agarrar em alguma coisa. Aí vem essa terceira coisa, que é esta coisa de uma residência provisória. De um lugar onde a pessoa, saindo da situação de rua, portanto, saindo da marginalidade, saindo da exclusão social, porque ele está lá dentro. Ele é cenário para todos nós. Todos nós passamos, a gente passa na pedreira e vê as pessoas na situação de rua, fazendo os barraquinhos dele. E aquilo ali a gente vai olhando e achando que é normal, que é comum, que é tranquilo. E principalmente que a gente não tem nada a ver com isso. É muito doido. Nós somos responsáveis por isto, né? Então, este oferecimento de uma residência que foi estruturada para ajudar no primeiro passo da ressocialização e da reinserção de uma pessoa que está fora da sociedade, fora do núcleo. O Estado ele não faz algo, ele só pensa em punir, mas ele não faz algo para poder prevenir. E o que tem não é o suficiente, porque quando não se tem algo concretizado, não tem um marketing bom, pessoas desenvolvidas que quer realmente lutar por aquilo, aí fica a mercê. E eu acho que é isso. Você pode ver que o criminalista ele nunca fica sem cliente, porque é a área que mais tem. Porque... Onde a gente finge e faz acreditar de que é normal. É isso mesmo. Como se as pessoas que nasceram lá dentro tivessem tido uma opção, uma escolha de roupa, de estudo, de relacionamento com outras pessoas saudáveis, né, organizadas, entende? A gente precisa de entender que a injustiça social e a situação de rua que uma pessoa vive, né, uma pessoa muito jovem que se entrega à droga, é porque tem um sistema que está adoecido. E quando a distribuição é ruim do Estado, para cada setor, isso prejudica os menos favorecidos, entendeu? Porque isso nunca vai acontecer. Mas se fosse um mundo sem droga, não teria tanta violência. Porque o cara que furta, e o cara que rouba e por aí vai, ele vem através da droga. E dentro da periferia, às vezes alguns têm oportunidade e outros não têm. A dificuldade é muito grande para você poder conseguir curso, emprego. Fora a falta de informação. Você pode ver que dentro da comunidade tem muita gente que é leiga, não tem entendimento com a tecnologia, a internet, essas coisas, ou às vezes não tem acesso. Porque às vezes a gente fala, ninguém acredita, mas tem gente que não tem acesso à internet. Então é muita coisa que tem que modificar. E se fosse um mundo sem as drogas, eu acho que estaria bem melhor.
Acho que estaria as pessoas bem mais estudadas, pessoas bem mais capacitadas, não teria essa diferenciação de um achar que é melhor do que o outro, porque ninguém é melhor do que o outro. Você pensa numa comunidade grande assim, igual lá no Rio de Janeiro, você acha que os milhões que rolam ali fica só na mão dos traficantes? Não fica, pô. Uma hora dessa tem um poderosozão, bonitão, com a família, com os filhos rindo, lindo, brincando, que tá usufruindo daquele dinheiro ali, pô. Sacou? Então, assim, a galera só vive ali pra estar no campo de guerra, mas correndo sangue para enriquecer outras pessoas, sacou? É uma empresa, sacou? Por detrás do tráfico de droga tem um cara que tá ali com a família brincando, rindo, indo pra Disney, fazendo um monte de rolê, enquanto tem a galerinha ali que tá na miséria e tal, trocando tiro e matando, se ferindo um ao outro, pô. Matando irmão, sacou? Mas só que é complicado assim, né, velho? Porque é muita miséria, fraga. Vários anos dentro de uma escola, pra você conseguir concluir fundamental, ensino médio, para depois tentar entrar para uma faculdade, pô, ao tanto de grana, ao tanto de coisa, curso. Pô, você pensa um menino que tem todo o acesso à educação de qualidade, estuda numa escola particular, faz cursinho para fazer um Enem, para tirar uma nota boa. Você pensa o dobro do corre que um cara que está na favela tem que fazer para passar no Enem, pô. O dobro do corre, porque o filho do cara que tem condições de pagar um cursinho, pô, meio caminho andado, muito mais que meio caminho andado, já chega com um crânio cheio de conhecimento, vai lá fazer a prova e tem sucesso. Por isso que eu fico pensando nessa questão do tráfico, fraga, porque realmente a galera se encanta, vai pelo mais fácil, que o mais fácil vai encher a barriga de forma imediata, sacou? Mas a destruição ela também vai vir de forma imediata. O tiro ele vai vir de forma imediata, sacou? A bala vai atravessar o crânio de forma imediata. Mas tipo assim, tudo que é droga, mano, gera esse tanto de diferença e de violência dentro de família aí, principalmente na família da galera que é mais vulnerável, assim, né? De mais vulnerabilidade, que são a galera da comunidade, o morro. Enquanto não mudar o sistema, enquanto no sistema não enxergar aquela pessoa que existe ali, não vai resolver. E o sistema hoje marginaliza serviços que existem estruturados no modelo residencial aberto, que recebe as pessoas para que elas possam ter ali um modelo de família, um modelo de residência para que retome a sua vida. Que quando começou a fazer o grupo de telefone no celular, menino, coisa chata, não aguentava. Aí eu falei, vou sair do grupo. Até que vocês falaram, alô, Carol, tudo bom? A gente vai fazer aqui no sítio. Aí eu falei, pelo menos no sítio é legal, né? Agora no telefone eu ficava cheio de coisa pra fazer, aí tinha mais esse negócio de conversa, eu ficava tão triste. Aí a gente veio pra cá, tava querendo fazer um filme da programação de vocês, só que a gente foi lá e decidiu fazer o nosso filme de terror. Que nós quatro, eu, Daniela, a Thalia e a Stephanie decidiu fazer. Pensar na ideia do filme foi uma coisa muito difícil, porque a gente planejamos muitas e muitas coisas pra gente jogar no lixo, pra fazermos coisas melhores. E essas coisas melhores foi o que a gente fez, né? A gente teve essa criação do filme. A ideia de um filme de terror tem violência. Se você parar de pensar, tem violência. A menina de branco, ela é uma ameaça, né? Então ela espalha um medo. Dependendo do medo também é uma violência. Então, dependendo do jeito que vocês enxergam as coisas, sabe? Antes de julgar, é uma violência. A fantasma pode, assim, ter sofrido no passado. E com isso, ela, depois que ela morreu, não falava para as pessoas o que ela estava sofrendo dentro de casa. E por conta disso, por ter ficado calada, ela morreu por agressões, vamos dizer assim. E agora ela quer descontar sua raiva em outras pessoas. A minha personagem, ela... praticamente sou eu, né? Ela estava correndo do abrigo porque tinha pessoas, né? Mas... estava correndo atrás delas pra colocar dentro do abrigo de novo. Por ela estar saindo do abrigo não é uma coisa boa, né? Pode ser ela esteja correndo por uma violência, né? E ela cai em outra.
eles estão chegando. Você tá louco, não sabe nem quem mora aqui. A casa tá abandonada, não tá vendo? Será que eles já foram? Já devem ter ido, estamos aqui há um tempão. Eu não confio. Você lembra daquela última vez, né? Se você quiser ir, pode. Mas eu nunca mais volto pra aquele abrigo. Sem chance, eu odeio aquele lugar. Você lembra da vez que De novo, menina. Por isso você não consegue terminar nada. Tem medo de tudo. Pelo menos eu vou continuar viva. Já você se continuar assim vai durar muito pouco tempo. Vai continuar assim, medrosa desse jeito? Olha, que isso? Parece um diário. Abre logo. Mas está velho. Que letra feia. Parece de criança. Cuidado com a menina de branco? Cuidado com o quê? Tá na cara, não tô dando as ideias. Não sei, mas acho que temos que ter cuidado. Steph. 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 Pode ser um ângulo. Cara, será que você não grava? Ô, Dani, vocês duas têm que correr, tipo. Então a gente vai ter que correr de novo? Vai. Por mais que essa história foi inventada, né? A gente criou ela toda. A gente não tirou. A única coisa que a gente tirou pra colocar na história foi do abrigo, né? Que a gente teve essa experiência de morar no abrigo por um tempo. Eu não sei porquê, mas tipo, tem vários abrigos, né? Lá no abrigo que a gente morou, foi até uma experiência muito legal. Que se fosse pra me voltar pra lá, eu voltaria numa boa. Não foi ruim. Não foi mesmo. Nossa, eu aprendi tanta coisa naquele abrigo, gente. Misericórdia. Que isso me marcou e eu não vou esquecer. Não vou mesmo. Se fosse por mim mesmo, eu não tinha feito. Porque, assim, eu nunca peguei pra poder fazer isso que eu tô fazendo agora, que a gente tá fazendo. Porque foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Falar pra cama já é uma coisa, bem difícil, no caso. Gravar também é bem difícil, ainda mais quando tem gente assim no público, né? É bem mais difícil ainda.
Gente, é um filme, né, que a gente tá falando. É um filme. O filme não é pra qualquer pessoa. É uma arte, né? É uma coisa espetacular. Tive muita vergonha, medo. Sei lá, eu não tava botando fé, sabe? Eu não tava acreditando que o filme ia sair. A gente começou a gravação, teve a parte da maquiagem, né, que foi bem top, fez nela ali. Eu me lembro uma parte muito boa, né, que não vou esquecer nunca. Essa vai ficar marcada. Foi a parte que eu peguei o cabo de vassoura, deixei minha máscara lá e empurrei o portão. Essa ficou marcante. Não, eu acho que a gente só tem que valorizar mais o que a gente fez e parar de julgar. A gente tava julgando muito. Realmente, eu tenho que falar, igual a Thalia falou. A gente não pode ficar julgando, né? A gente também tem que aperfeiçoar o nosso trabalho, né? Tipo assim, por mais que a minha primeira vez ter feito aquilo, atuar, né? Não foi fácil, mas também foi legal. Foi uma experiência. Né? Eu mesmo tava julgando muito. Eu não tava nem conseguindo ver, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente fez e parar de julgar. Eu levo sim como uma experiência, sabe? Porque, vou dar exemplo, edição. Gente, disso a gente usa qualquer coisa, assim. Se eu tiver a oportunidade de ter cursos, de saber mais do que eu estou fazendo, é claro que eu vou querer levar pra minha vida, sabe? Que é uma coisa boa, uma experiência legal. Só pare de julgar as coisas que vocês fazem, tá? Porque a gente tem que valorizar mais. Mas é isso. O que você acha que tem aí, Dani? Não sei. Deixa eu ver. Uma câmera, eu acho? Pode ser. Tá quente, Dani. Né? Não sei, né? Porque a gente mexe com isso, né? Galera, chegou os equipamentos do projeto, hein? Esse dia que eu tava desempacotando as caixas, foi uma coisa muito legal, sabe por quê? Porque uns dias pra trás, antes disso, eu tava vendo uns vídeos no YouTube daquelas menininhas riquinhas, sabe? Que pega as coisas, chega de longe pra despacotar essas coisas. E eu achei muito legal. E tipo, eu falei, mentira que tá fazendo isso, é ele que tá gravando. Então, essas câmeras são, tipo... Eu falo que a visão da gente na câmera é uma visão totalmente diferente quando a gente olha para as coisas. Não, é importante. Tipo, a gente fez um filme, aí a gente pode usar os equipamentos para fazer outro. Esse é o poder da fotografia, sabe? Por isso que eu amo tanto. Tipo, faz as coisas feias ficarem bonitas em alguma foto. E, tipo, os equipamentos mostram isso. Mostram muito mais do que o ser humano pode ver, sabe? Tipo, eu posso ser fotógrafo, eu posso editar as questões de algum filme, sim. Isso é legal, sabe? Principalmente quando é a primeira vez. E coisas novas para todos usarem, para saber usar, como câmeras, microfone e outros tipos de coisas, é bom. Ainda principalmente que é pra gente aprender, né? Pra gente ter um acesso, assim. Nossa, foi muito legal, gente. Sabe, eu juro pra vocês que eu senti alegria de coração por todo mundo. Na verdade, eu nunca imaginei que eu iria tirar uma foto, que eu iria me tornar, não uma fotógrafa profissional, mas fotografar pessoas. Eu não me imaginava. Mas depois que eu peguei na câmera, eu vi uma coisa tão boa, sabe? A fotografia, ela é uma paixão na minha vida, que, tipo, acho muito top. É uma coisa muito legal. Então, não tem nem palavras pra dizer. Fotografar pessoas, fotografar momentos incríveis que, às vezes, que se a fotografia não existisse no mundo, não teria como você lembrar ou relatar desses momentos, entende? Top, então eu acertei. Aí você acertou sobre a caixa errada. E isso é uma coisa profissional, sabe? Quanto mais coisa profissional, mais coisas boas a gente pode fazer. Tipo, agora, a gente fazer um filme. Como eu nunca tive a oportunidade de fazer esse filme, ou qualquer outro filme, essa experiência, né, de a gente estar fazendo o filme foi... Que chique! Sabe? Eu acho que eu não sei se eu poderia ter essa experiência, ou se, sabe? Eu não sei, porque foi uma experiência boa pra qualquer um, né, da Terra que participou desse filme. Pode nunca acabar, mas podemos ajudar se o mundo cooperar.
o amor com a terra, vamos aumentar. E o coração da natureza, vamos recuperar. Sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência, sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência, pois a vida está muito triste, não sabemos solucionar. Tudo é possível, basta acreditar. Independente do dinheiro, independente da cor, independente do gênero, vamos viver com amor. Sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência, sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência. A violência não para, todos concordamos que ela não leva a nada. Somos uma só frequência, violência só gera mais violência. Precisamos dar mais valor, trocar o ódio pelo amor, a guerra pela paz, acabar com o silêncio e falar um pouco mais sobre as doenças mentais, as crianças sem paz, esses e outros problemas que são mais do que reais. A exceção vira regra, nossa voz vira as mãos que tiram a venda da sociedade cega que prega valores arcaicos que já não cabem mais. Tudo é possível, basta apenas acreditar, nada é impossível, a violência pode acabar. Não vamos ficar perfeitos, vamos continuar a errar, mas vamos errar novos erros para mudar nossa sociedade, porque cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes é insanidade. Chega de viver uma vida de mentira, vamos optar pela verdade. Igual trabalhador que acorda cedo, que tem coragem e não tem medo, sem se tornar um delinquente. Pode até ser que tenha medo, mas mesmo assim ergue a cabeça e segue em frente. Vamos viver com amor. Sem violência, sem violência. A violência é um crime forte que pode nunca acabar, mas podemos ajudar se o mundo cooperar. O amor com a terra, vamos aumentar. E o coração da natureza, vamos recuperar. Sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência, sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência, pois a vida está muito triste, não sabemos solucionar. Tudo é possível, basta acreditar. Independente do dinheiro, independente da cor, independente do gênero, vamos viver com amor. Sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência, sem violência, sem violência, queremos ajudar. Sem violência. Sem violência.